E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem. Vamos aqui com uma aulinha de resolução de exercícios. Vamos começar. Galera, aqui eu vou variar um pouco. Peguei um exercício de segunda lei, peguei outros de herança ligada ao sexo, para a gente poder variar um pouquinho. Alguns exercícios que algumas pessoas mandaram que estão com dúvidas. Então, primeiro, analise o heredograma que ilustra a transmissão de duas características genéticas, cada uma condicionada por um par de alelos autossômicos com dominância simples. Então ele mostra que os parentais, a geração F1 e temos a geração F2 aqui. E aqui ele mostra como seria o genótipo de cada um desses, porque a gente só está com o desenho, né? Admitindo que todos os indivíduos da geração parental, essa, são duplo homozigotos. Então, azão ou azão, bezão, azão, bezinho, tá? Foram... Na real, vamos marcando. Então, vamos marcar aqui, ó. Então, geração parental são duplo homozigotos. Mas vamos lá. Ó, eu consigo ver aqui, pessoal, que quem tem risquinho para aqui, ó, o risquinho na vertical, confundi, é azão, traço, bezinho, tá? Então eu sei que esses pais, eles serão azão, bezinho, tá? Eu sei que é azão porque tá falando que são duplos homozigotos, tá? E... Ai, meu Deus, não tô focando. E quem tá pro lado é como? Aqui, ó, o 3. Azinho, bezão, traço. Então, ó, a gente vai ter um pro lado, esse cruzando com esse, vai dar azinho, bezão. Isso, meu bezão ficou horrível. E, pessoal, ambos serão assim, tá? Tanto este casal quanto este casal, tá? Só invertendo a ordem aí dos pais. Então vamos voltar. Admitindo que todos os indivíduos da geração parental são duplo homozigotos e que foram gerados cerca de 100 descendentes, é correto afirmar que a proporção para os fenótipos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é de... A gente já vai ver isso aqui. Estão as... Deixa eu baixar aqui. Aqui estão as alternativas. Meu Deus, nem sei se tem resposta. Alternativa. Então vamos lá. Gente, desses cruzamentos, o que eu tenho que bater o olho e saber que vai sair daqui? Pô, vai sair um indivíduo totalmente heterozigoto, duplo heterozigoto, porque vai juntar azão com azinho, o bezão com o bezinho, tá? Então vai ter um cruzamento. Então quando a gente vê aqui a geração F1, eu consigo saber que todo mundo da geração F1 é duplo heterozigoto, tá? Então a gente vem aqui. Então vamos escrever o indivíduo duplo heterozigoto, azão, azinho, bezinho, cruzando com um azão, azinho, bezão, bezinho. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aquele quadradão. Nossa, gente, ficou horrível minhas linhas aqui, porque eu não tenho apoio. Aqui. Agora aqui. 1, 2, 3. Próximo exercício que eu vou fazer, que eu tiver que fazer esse quadradão, eu vou deixar ele riscado já na minha folha. Mas vamos lá. Bem simples. Vamos botar aqui os possíveis gametas. Pode ter um gameta que seja azão com um bezão. Então, azão, bezão. Pode ter um azão com um bezinho. Azão. Lembrando, aqui a gente coloca os possíveis gametas. Posso ter azinho com bezão e um azinho com bezinho. Aqui, pessoal, vai ser tudo a mesma coisa, tá? Porque os dois indivíduos têm o mesmo genótipo. Vamos botar azão, bezão, azão, bezinho.
Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, tá? Gente, vamos fazer naquele modo fast que eu falei pra vocês, ó. Só descendo aqui, ó, rapidão. Ó, Azão, 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 Azão. Azinho, 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 Azinho. Pode fazer o Azinho e o Bzão junto? Pode, eu só faço assim porque eu prefiro ir um de cada vez para não confundir ninguém, tá? Agora a gente vai seguir as linhas. Gente, esse modo complete, ele ajuda muito a você não vir a se confundir sem querer, sabe? Que pode acontecer bastante, tá? Agora vamos descer com o Bzão. Aqui já vai vir um Bzinho. Aqui vai vir um Bzão. Aqui o Bzinho. Completar as linhas. Essa daqui. Comi uma casa. Pessoal, por que eu faço este... Por que eu faço este grandão? Porque, galera, é mais fácil para a gente visualizar. Tá? A gente consegue visualizar de uma maneira bem mais simples. Fica um monte de coisa escrita? Fica, mas a gente vai vendo com calma. Vocês vão ver que fica bem suave, tá? Então, vamos lá. Vou resolvendo aqui do lado. Eu vou ter que ir comparando agora com o quadro. Eu quero saber, ó, respectivamente, para os fenótipos 1, fenótipo 2, fenótipo 3, fenótipo 4, tá? Então, ó, quais são os fenótipos, pessoal? Então, o fenótipo 1 tem que ter Azão e um Bzão. Então, vamos ver aqui quantos tem Azão e Bzão. Então, ó, Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzão, aqui não, Azão, Bzão, aqui não, Azão, Bzão, Azão, Bzão, aqui não, não, Azão, Bzão, aqui não, aqui não, aqui não. Então, quantos resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, 9 resultados, 9 resultados do fenótipo 1. Fenótipo 2, Azão, Bzinho, Bzinho. Então, vamos ver o fenótipo 2. Vou fazer um risco. Tem que ser Azão, Bzinho, Bzinho, hein? Então, vamos lá. Aqui não. Opa, aqui sim. Azão, Bzinho, Bzinho. Azão, Bzinho, Bzinho. Azão, Bzão, Bzão. Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Bzinho, Bzinho. E os outros dois não compreendem também. Então, fenótipo 2, eu tenho... Quantos? 1, 2, 3. Já para o fenótipo 3, eu vou ter o Azinho, Azinho, Bzão. Então, quem que é Azinho, Azinho, Bzão? Ó, Azinho, Azinho, Bzão. Azinho, Azinho, Bzão. Azinho, Azinho, Bzão. Que também são 1, 2, 3. Então, fenótipo 3, 3. E me sobrou apenas um, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que é o fenótipo 4. Então, apenas aqui um. Proporção 9 para 3 para 3 para 1. Vamos ver aqui as alternativas. Tem algum que é 9 para 3 para 3 para 1? Tem sim. Alternativa B é a correta. Aqui, analisando, a gente consegue chegar à conclusão que a resposta correta é a letra C. Por que a letra C? Porque as operárias, pessoal, elas vão compartilhar entre si, em média, 75% de alelos em comum. Por que 75%, pessoal, de alelos em comum? Porque uma operária,
ela é formada 50% do Bitu, tá? Porque o Bitu só tem isso para mandar para ela, parece uns 60, mas é uns 50. E a outra parte vem da rainha. Só que a gente tem que lembrar que a rainha, ela faz o quê? A rainha, ela ela manda só metade do material genético dela, tá bom? Só metade, porque como ela é diploide, ela só pode mandar metade. Então vai ser 25% na rainha. Isso aqui, junto, dá 75%. Então, é certo eu falar que as operárias, elas vão compartilhar entre si 75% de alelos em comum. Então, as operárias, elas são 75% iguais. E, se elas tivessem filhos, transmitiriam a eles apenas 50% de seus alelos. Como elas são diploides, elas transmitiriam só metade dos alelos dela. Vamos para o próximo. A complexa organização social das formigas pode ser explicada pelas relações de parentesco genético entre os indivíduos da colônia. É geneticamente mais vantajoso para as operárias cuidarem das suas irmãs que terem seus próprios filhos e filhas. No formigueiro, uma única fêmea, a rainha, que é diploide, põe ovos que, quando fertilizados, se desenvolvem em operárias também diploides. Os ovos não fertilizados dão origem aos machos da colônia. Esses machos, chamados de bitus, irão fertilizar novas rainhas para a formação de novos formigueiros. Como estes machos são haploides, transmitem integralmente para suas filhas seu material genético. As rainhas transmitem para suas filhas e filhos apenas metade de seu material genético. Suponha um formigueiro onde todos os indivíduos são filhos de uma mesma rainha e de um mesmo bitu. Sobre as relações de parentesco genético entre os indivíduos da colônia, é correta... Essa aqui vai para todos os fãs de Harry Potter, hein? Na revista Nature, em 11 de agosto de 2005, foi publicada uma carta em que os autores sugeriram que as histórias do jovem bruxo Harry Potter, escritas por J.K. Rowling, poderiam ser úteis no ensino da hereditariedade. Nessas histórias, os indivíduos podem ser bruxos ou trouxas. 1. Harry Potter é filho único de um casal de bruxos. 2. O amigo de Potter, Ron Weasley, é bruxo e tem o pai e mãe bruxos. Os irmãos de Ron, Fred e George, e sua irmã Gina também são bruxos. A jovem bruxa Hermione nasceu do casamento entre uma trouxa e um trouxa. E 4. O bruxo Draco Malfoy, inimigo de Potter, tem pai e mãe bruxos. Com base nessas informações, responda. A. Supondo que ser bruxo ou trouxa é um caráter hereditário monogênico, ou seja, está ligado apenas a um gene, quais das famílias permitem concluir que o gene que determina tal característica não se localiza no cromossomo X? Bom, vamos lá, pessoal, vamos lá. Se a característica estivesse no cromossomo X da família do Harry, bom, os pais dele são bruxos, tá? Então imagine que é X azinho no pai, X azinho na mãe, o Harry seria bruxo, tá? Então, a família do Harry poderia dizer que é no cromossomo X. E é a mesma coisa do Rony e a mesma coisa do Draco. Como os pais são, poderia ser ou X-azão no pai, X-azão na mãe e vai para o filho o X-azão, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Pensando que o pai fosse X, foca, XY, e a mãe XX. Se for azinho, vou botar aqui, vai. O que vai acontecer? O filho, o Draco, Rony ou Harry Potter, receberiam o azão da mãe, também seriam bruxos. Se fosse azinho, pessoal, e a característica de ser bruxo fosse excessiva, também ia acontecer a mesma coisa. Característica de ser bruxo recessiva.
Mas, pessoal, eu ensinei uma coisa para vocês quando a gente começou a estudar genética. Achem os cruzamentos chaves. O que é um cruzamento chave, pessoal? Cruzamento chave é onde os pais são iguais e o filho é diferente. Onde que a gente tem isso? Caso da Hermione. Jovem bruxa, Hermione nasceu de um casamento entre uma trouxa e um trouxa. Pessoal, como eles são trouxas, por exemplo, se fosse, vamos imaginar o caso da Hermione se fosse ligado ao X, a gente tem que fazer o teste, né? Então, vamos testar aqui a Hermione. Vamos imaginar que seria uma característica recessiva. Então, pai da Hermione, a mãe da Hermione. Se fosse uma característica ser bruxo, fosse uma característica recessiva, o pai da Hermione teria que ter um asão e a mãe da Hermione deveria ter um asão, podendo ser um asão azinho, tá? E aí? Aí, pessoal, a Hermione, como que ela é? XX. Ela poderia receber esse azinho bruxo da mãe, mas o pai mandaria o asão, que é dominante ainda. E ela não seria bruxa, tá? Se a gente imaginar ó, XY, XX, que fosse dominante, então o pai teria que ser recessivo e a mãe teria que ser recessiva também. Não existiria alelo bruxo para enviar para Hermione. Então, pessoal, a família da Hermione permite eu saber o quê? Que essa herança ela é recessiva, mas normal. Os pais da Hermione são azão azinho, que acabaram gerando a Hermione como azinho. E permite concluir que a característica de ser bruxo, ela é uma característica recessiva autossômica, tá? Não está relacionada aos cromossomos sexuais. E a segunda perguntinha aqui, ó. Opa, deixa eu acertar aqui. Ó, o bruxo Draco Malfoy despreza pessoas como Hermione, que tem pais trouxas, pois se considera um bruxo de sangue puro. Se vierem a se casar com bruxos, quem tem maior probabilidade de ter crianças bruxas, Draco ou Hermione? Vamos ver aqui. Então, acabei de saber que o genótipo de bruxo, para ser bruxão, tem que ser azinho. Então, a Hermione é azinho. O Draco é azinho. O Harry Potter é azinho. Se eles se casarem com bruxos, também vão estar se casando com azinho. Tá? Na probabilidade, pessoal, tem o azinho com azinho, gente, vai dar todo mundo, todos os filhos serão azinho também. Então, nenhum dos dois tem uma probabilidade maior. Os dois têm a mesma chance de terem filhos bruxos. Bom, pessoal, vamos para a nossa última questão aqui, ó, uma questãozinha da FUVEST. Vou subir aqui a FUVEST. No heredograma acima, os quadrados cheios representam meninos afetados por uma doença genética. Se a doença for condicionada por um par de alelos recessivos localizados em cromossomos autossômicos, tá? Então, ó, alelos recessivos, azinho, em cromossomos autossômicos, que não são cromossomos sexuais. As probabilidades de o pai A e de a mãe B do menino C serem portadores desse alelo são, respectivamente, 1 e 2. Aqui nas alternativas, a gente vê 1, 2, 3 e 4. Então, 1 e 2. Então, eu tenho que ver qual que é a probabilidade correta, tá? Vamos parar por aqui agora, resolver esse primeiro parágrafo, ver qual que é 1 e o 2. Aí a gente volta e continua para ver o 3 e o 4, tá? Então, o que eu estou tendo? Eu quero que vocês analisem aqui, ó. Pais saudáveis, filho afetado. Pais saudáveis, filho afetado. Como eu sei que é uma herança
recessiva, pessoal, vamos lá. Se é recessivo, esse indivíduo ele vai ser azinho, azinho, tá? Para ele ser azinho, azinho, vamos desenhar? Fica mais fácil. Vou fazer aqui o heredograma. Quadrado, pai, a mãe e o filho. Tá. Como o filho, eu tenho certeza que ele é azinho, azinho. Para ele ser azinho, este pai tem que ser azão, azinho. Pô, Rodolfo, mas como sabe que o pai ele é azão, azinho? Eu sei que ele é azão, azinho porque ele é saudável. Então, ele tem a característica dominante. A mãe, a mesma coisa, também saudável, tá? Então, e ambos têm que ter um azinho para poderem mandar para o filho. Então, qual a probabilidade do pai e da mãe terem o alelo? Gente, a probabilidade é 100%. Se os pais não têm, se o pai não tiver esse alelo, o filho não vai ter a doença. Se a mãe não tivesse esse azinho para mandar, o filho também não teria doença. Então é 100% de cada um. Voltando aqui, ó, eu já ignoro a letra A e eu já ignoro a letra D, tá bom? Então A e D estão erradas. Pode ser a B, onde os dois são 100%, a C e a E. Tá? Então a gente fica aí nessa. Qual será que é? Agora vamos ver o resto. Caso a anomalia seja condicionada por um alelo recessivo ligado ao cromossomo X, num segmento sem homologia com o cromossomo Y, isso ele está falando, pessoal, para deixar explícito que é uma herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo sempre acontece na parte não homóloga do cromossomo X. As possibilidades de o pai e de a mãe serem portadores desse alelo são, respectivamente, 3 e 4. Tá, então vamos lá. Vamos fazer aqui de novo. O pai, a mãe e o filho. Pai sempre XY, mãe sempre XX, um filho sempre XY, tá? Eita. Olhando aqui, pessoal, então, ó, tá falando que é um alelo recessivo ligado ao cromossomo X, tá? Então, se o pai tivesse esse alelo recessivo, o pai seria doente. Então, o pai, ele não pode ter o alelo recessivo, tá? Então, o pai, ele tem que carregar o alelo dominante. A mãe, a mãe pode carregar, tem que carregar um dominante e pode carregar também um recessivo, tá bom? Dessa maneira, para o filho ser... Tem que pintar aqui, porque ele é afetado. Se o filho é afetado, eu sei que ele recebeu o Y do pai e o XAzinho da mãe, tá, galera? Então a pergunta é: as probabilidades de o pai e da mãe serem portadores deste alelo. Então a probabilidade do pai ser portador deste alelo, pessoal, do alelo recessivo que dá a característica afetada, não existe essa possibilidade. Porque se o pai fosse portador deste alelo recessivo, se ele tivesse um XAzinho, ele seria afetado, tá bom? E ele não é, então eu tenho certeza que ele é XAzão. Então o pai é 0. Então o 3 é 0. E a mãe, 100% de chance, 100% de probabilidade que ela tenha o alelo XAzinho. Por quê? Porque o filho é afetado. Então, obrigatoriamente, a mãe tem que carregar este alelo, porque senão não teria como o filho ser afetado. Então, o 3 é 0 e o 4 é 100%. Olhando aqui as respostas, sei que os dois primeiros... Ó, vamos ver o 3 e o 4 só. Tem que ser 100% e 0%. Perdão. O pai é 0, ó. Do pai e da mãe. Então, o pai eu vi que não tem a possibilidade. Tá bom? Então, o pai é 0 e a mãe é 100. Então, 3 tem que ser 0
e o 4 tem que ser 100. Eu vejo isso na C e na D. Aí eu trago a informação que eu já tenho, que os 1 e o 2 são 100%. Então, acaba me restando a alternativa correta, letra C de cavalo, tá? Galerinha, por hoje foi isso. Qualquer coisa, me manda uma mensagem. Um beijo.